Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da TV OAB Caruaru, nosso canal do podcast. Mais uma vez agradeço a todos vocês pela grande audiência. Recentemente o podcast da OAB Caruaru foi notícia nos blogs, né, nos portais de notícia, então fico muito feliz porque o sucesso desse projeto, desse podcast é graças a você. Então a audiência, a participação de vocês, sempre interagindo conosco, isso nos deixa bastante felizes. E ao mesmo tempo é mais um canal de comunicação e mais uma plataforma como YouTube para que a advocacia se atualize, fique informada de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais leve. Então mais uma vez agradeço a todos vocês. E hoje nós temos um convidado, um ilustre convidado, né, um grande amigo, ex-presidente da OAB Pernambuco, professor, advogado, palestrante. Acredito que vocês já saibam quem é. É o nosso querido amigo Bruno Batista, que está em nosso estúdio, justamente para falar sobre sustentação oral, oratória, mercado de trabalho e, obviamente, a OAB, seja a OAB Pernambuco, a OAB Caruaru. Então, seja bem-vindo, amigo Bruno. Muito obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço, Fernando. Muito bom poder estar aqui. Quero parabenizar pela iniciativa de fazer o podcast OAB Caruaru, que já é um sucesso. Já tive a oportunidade de assistir alguns. Obrigado. E realmente é uma iniciativa muito importante que aproxima o advogado, né, da nossa instituição, aproxima o advogado das informações que são relevantes, que são importantes. É mais um canal de acesso. Então, eu quero parabenizar você, o OAB Caruaru, e dizer que estou honrado com o convite para a gente poder bater esse papo aqui, conversar, porque eu acho que a intenção do podcast é realmente a gente fazer nesse ritmo de bate-papo, de conversa, e entre amigos fica muito mais fácil. Nós que somos amigos aí há mais de uma década, fica mais fácil ainda esse bate-papo, fica mais espontâneo ainda. Então, muito obrigado pelo convite, amigo. Estou honrado de verdade. Obrigado, Bruno. Quero também aqui registrar toda a nossa diretoria, né, a audiência da nossa diretoria, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, que neste momento está em Recife, Ranieri Coelho, que fez um grande evento agora recentemente, Nemésio Vasconcelos e Deise Vicente fazem um grande trabalho também, não só na diretoria, mas também no direito previdenciário, e a nosso conselho, nossas comissões temáticas, que são muito participativas. Bruno, aproveitando já esse início de conversa que você falou dos meios de comunicação, e você é uma pessoa bastante antenada aos meios de comunicação, a importância, você falou desse podcast, mas desses canais digitais hoje em dia, né? Porque antes nós tínhamos apenas a mídia tradicional, que era rádio, TV e jornal, só que hoje cada vez mais aparecem novas plataformas, né? Seja plataforma de mensagens como WhatsApp, Telegram e etc., mas também interativas, né? Multimídia, como por exemplo o YouTube. Então eu queria justamente assim, para a gente iniciar, falar sobre a importância de uma instituição como a OAB primar por esses canais de comunicação junto da sociedade e da advocacia, né? Sem dúvida, Fernando. Realmente, se a gente for enxergar durante os últimos anos, houve uma mudança muito grande de deslocamento dos meios de informação das pessoas. Há alguns anos atrás, 10 anos atrás, todo mundo lia jornal impresso, esperava receber em casa, lia o jornal, ou então se informava por meio de televisão, rádio, né, os meios de comunicação tradicionais, digamos assim. Mas houve realmente a mudança com a chegada das redes sociais, do WhatsApp, e aí é importante que a nossa instituição também possa se atualizar com isso. É importante que ela chegue cada vez mais próximo do advogado. E se hoje a forma de informação do advogado é pela rede social, é pelo YouTube, é pelo WhatsApp, a gente também tem que se comunicar por aí. A gente tem que buscar esses meios, esses instrumentos de comunicação. Hoje, se você for pegar, são raros aqueles que leem jornal, raros aqueles que se informam simplesmente pelo que passa na televisão, pelo rádio. Hoje, a maneira mais buscada de informação é a rede social, o YouTube, de uma maneira geral, o WhatsApp. Então, a gente tem que estar lá próximo. A intenção, acho que é sempre estar próximo do advogado, né? E assim a gente consegue ter esse contato direto, né? Não só com a advocacia, mas com a sociedade, que o papel da OAB ele é bem abrangente, né? Ele tem esse papel de duplo, órgão, né? classista, Exato. mas também social, né? E agradeço, obviamente, ao nosso presidente, Fernando Ribeiro, um grande parceiro nosso também, um grande aliado, seja na época que ele fazia parte da CAPA, da Secretaria-Geral da OAB. A OAB Caruaru tem a sorte, eu posso registrar desde a época que eu entrei na OAB, na época de Pedro Henrique, né? Nós tivemos grandes presidentes e pessoas que sempre tiveram um olhar muito, muito próximo, não só para a OAB Caruaru, mas para a advocacia do interior.
E, Bruno, me diga, antes de ser advogado, presidente da OAB Pernambuco, né, então isso, grande parte da nossa audiência já lhe conhece no sistema OAB, mas eu gostaria de falar também, Bruno, antes de tudo isso, né? Então, assim, quem é Bruno, como começou, né? Então, qual foi o momento que você disse, não, eu nasci realmente para advogar ou fazer o curso de Direito? Todo mundo tem uma história, né, que é bem antes da obra pronta já, né? Verdade, Fernando. E a minha é um pouco curiosa, porque não tem nenhum advogado da minha família. Eu sou o único advogado da família, ainda sou o único advogado da família. E até os 13, 14 anos eu tinha certeza que eu ia ser médico. Certeza. Porque meu pai era médico, meu avô foi médico, então era assim, quase com a tradição familiar, né, a medicina. Mas quando eu tinha essa idade, 13 para 14 anos, até por conta das identidades que eu tinha assim com gostava de história, gostava de português, não gostava de biologia, não gostava de matemática, foi que eu percebi que a minha vocação era para o direito. E aí fui fazer direito, fiz o vestibular à época, né? Época vestibular, fui estudar na Faculdade de Direito do Recife, mas entrei na faculdade com a convicção de que ia fazer concurso público. Tinha certeza absoluta também que ia fazer concurso público. Porque era aquela velha história, não tendo parente advogado, não tendo QI, não tendo um escritório para eu me estabelecer, eu não vou dar certo nunca na profissão. E com mais uma coisa, eu era e continuo sendo muito tímido. Então, foge do estereótipo do advogado. Então, dizer, vou fazer um concurso, vou ser juiz, vou ser promotor, talvez uma coisa dessa. E geralmente as pessoas, Bruno, quando vem assim alguém tímido, acham que não é para advocacia. Exato. Né? O que a gente espera do advogado é aquele cara desinibido que fala, não sei o que e tal. E não era meu perfil, não é meu perfil, eu diria até hoje. Mas eu, inclusive, terminei a faculdade com essa convicção, fiz concurso, fui servidor público durante 3 anos e meio, fui procurador da UPE durante 3 anos e meio, mas pedi exoneração, porque eu até digo, não escolhi a advocacia. A advocacia que me escolheu, porque eu comecei advogando com o meu sócio, que é meu sócio até hoje também, Alexandre, e fui conhecendo a advocacia e me apaixonando pela advocacia. Quando eu vi, estava completamente apaixonado, tanto que mesmo podendo conciliar a carreira de advogado público com advogado privado, eu pedi exoneração para não atrapalhar minha carreira de advogado privado, porque eu achava que... Porque eu também tenho uma característica que para alguns é defeito, quando eu entro em alguma coisa, eu entro de verdade. Não tenho esse negócio de... vou colocar o pezinho, porque quando eu estava lá mesmo... Eu sei como é isso. A gente compartilha essa característica, Fernando. Quando eu entrei no AB, né, eu comecei conselheiro. Vou me esforçar para ser um conselheiro, não vou faltar uma sessão do conselho, que for para mim, você vai ser secretário adjunto. Vou trabalhar, tá, tesoura, e por aí vai. Né? E quando eu era servidor público, quando eu era advogado público, disseram, não, só precisa vir uma vez por semana, só precisa vir 2 vezes por semana. Para mim não funciona. Para mim não dá, a minha consciência não me permite isso. Então eu pedi exoneração e não me arrependo, realmente que foi uma escolha, acho que muito acertada, porque foi uma escolha onde eu ouvi meu coração, a minha vocação efetiva, que era da advocacia privada e que me traz aí essa satisfação, me traz o sustento, mas ao mesmo tempo me traz a satisfação e o orgulho de poder realmente dizer que faço o que eu gosto, faço o que eu amo e vou dormir todo dia satisfeito com o que eu faço. E aí, Bruno, no momento que entrou na advocacia, né, então começou a militar na advocacia, então o que é que lhe moveu a dizer, vou entrar na ordem, vou participar da política de classe? Boa pergunta, Fernando. Eu montei, o meu escritório era muito pequeno, eu e meu sócio somente, uma salinha emprestada, um ar-condicionado velho, quebrava toda semana, um aparelho de fax, que a gente pagou em 10 vezes, hoje o aparelho de fax está em museu, né? Mas a gente comprou em 10, o grande instrumento tecnológico da gente era o aparelho de fax. Compramos 10 vezes, não sei o quê, 2 computadores. Os clientes não chegavam no começo, era uma dificuldade, porque o nosso grande problema, a gente ficava ansioso esperando o telefone tocar do cliente. Mas a gente escolheu um nicho, que na época não era muito explorado, hoje é, mas na época não era muito explorado, que foi o nicho do direito previdenciário. Foi meio que uma coincidência. Isso em que ano, Bruno? 2000 para 2001. Eu me formei em final de 2001 foi quando eu tirei a OAB, em fevereiro de 2001. Então, 2001 foi quando a gente montou esse escritório, e aí era um nicho pouco explorado. E pouco explorado porque a gente não tinha juizado especial,
as causas eram na Justiça Comum Federal, o processo não era eletrônico, tudo, então o processo era muito lento, o previdenciário. O cliente morria antes de receber, então ninguém fazia previdenciário. E aí a gente, meio que por coincidência, um advogado onde a gente era estagiário não quis pegar um processo previdenciário e disse, por que vocês não fazem? E a gente, enquanto estagiário, fez, eu e ele. E gostamos da área e fomos atuar em previdenciário. E aí começamos a atuar, começamos a progredir, evoluir nessa área. E com 2 anos, mais ou menos, que a gente tinha um escritório grande, à época, que era o Ceru, nos chamou para ser sócios desse escritório, para montar a área previdenciária desse escritório. Fomos, eu e Alexandre, montamos a área previdenciária do Ceru. E passamos lá 8 anos, inclusive. E foi quando eu estava em Ceru... Essa eu não sabia, não. Não sabia, não? Pronto, aí uma novidade. Passamos 8 anos lá em Ceru, cuidando dessa parte previdenciária, do escritório previdenciário, direito administrativo também, fazendo essa área. E quando eu estava no Ceru, é que houve o primeiro contato com a OAB. Foi a época que Henrique Mariano estava se candidatando a apresentar a OAB, né? Isso foi em 2010. E nessa época, Henrique foi ao escritório, lá no Ceru, e disse que perguntou se o escritório poderia indicar alguém para ser conselheiro na chapa. E aí o pessoal disse, vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno. Eu disse, o OAB, não tinha nenhum contato com a OAB. Eu fiz, à época, votei em Jaime, participei de uma comissão. Que era o presidente antes de Henrique Mariano, né? Henrique Mariano era o candidato de Jaime à época. Quando foram lá para isso, me convidaram e entrei na chapa como conselheiro. Né? E aí foi. Rapaz, aí a mosca picou, né? Aquela história. Isso. Quando eu entrei como conselheiro, 1 ano e meio depois. Isso foi em 2010. O secretário-geral. A eleição foi em 2009, tomamos posse em 2010. Em 2011, o secretário-geral adjunto, que era Leonardo Coelho, renunciou. E aí houve uma eleição no conselho para escolher quem terminaria o mandato como secretário adjunto. E aí eu fui escolhido. Exatamente por ser... De conselheiro a diretor. A diretor. Por ser um conselheiro diligente. Alguns processos que chegavam para mim, eu despachava no mesmo dia, etc. E teve um processo de repercussão à época, que todo mundo ficou meio assustado. Eu disse, não, eu relato, não sei o quê, meio problemático. Eu disse, eu relato, sem problema. Fui presidente da Comissão Eleitoral para o 5º Constitucional, eu era ainda também conselheiro, teve uma eleição do 5º Constitucional para TRT, e eu fui da Comissão Eleitoral. Então, por conta disso, me elegeram secretário adjunto. E aí tentei trabalhar bem como secretário adjunto. Na próxima chapa, que foi Pedro Henrique, candidato a presidente, entrei na chapa como tesoureiro. Fui tesoureiro durante 3 anos de Pedro Henrique, aprendi muito com o Pedro. Nessa época a gente já estava... Já estávamos juntos. Aí foi 2013, né, a 2015, né, esse período. E aprendi muito com o Pedro um grande líder, né, da advocacia, você conhece bem, sabe como um grande Pedro, amigo, um grande parceiro. Nosso parceiro, é um aprendizado conviver com o Pedro. E à época, já, aí a mosquinha ainda picando, disputei com o Rony Duarte, quem seria o candidato do grupo, né, à presidência. Ao final, o Rony foi escolhido, eu apoiei o Rony com todo ardor. Sim. Aí fui ser presidente da Caixa na chapa, fomos eleitos, né, nessa eleição, foi contra Jefferson Calaça. E na Caixa, que a Caixa realmente é diferente. A Caixa é diferente. A Caixa é um dos cargos assim que eu tenho a mais satisfação de ter exercido no sistema OAB, porque a gente participa diretamente e se envolve diretamente na melhoria da vida do advogado. Eu acho que esse é a grande negócio da Caixa é esse, Fernando. Eu me lembro bem uma oportunidade onde houve uma enchente em Olinda e uma advogada ficou ilhada. Ela ficou ilhada e os bombeiros foram resgatá-la, ela perdeu tudo. Eu lembro. Tudo, absolutamente tudo. E a Caixa, à época, teve condições, propiciou para ela uma hospedagem no hotel. Ela ficou no hotel até que pudesse recuperar, ajudou ela a procurar um espaço, alugar, etc. É repercussão direta na vida do advogado. Então, fui presidente da Caixa com muito orgulho, muita satisfação, o que, pelo mandato, talvez tenha me credenciado aí para ser candidato a presidente da OAB.
e tive aí a sorte, que você também já teve, né, de ser candidato único, que é bom por um lado e é ruim pelo outro. É bom porque a minha campanha foi a melhor campanha do mundo, porque eu rodei o estado todo, fiz questão de rodar o estado todo, cumprimentar todo mundo, fui a todas as subseccionais, pedindo que o pessoal fosse votar, né, e tentando discutir propostas, etc. Mas uma campanha sem ninguém fungando no cangote, né, para usar a linguagem popular. Então, era algo muito mais fácil assim, de ser feito, fazia o negócio sem pressa, chegava num canto, conversava com calma, etc., almoçava, jantava, conversava. Mas foi uma campanha muito boa, porque a gente conseguiu aí uma votação que ninguém esperava. Até eu não esperava, Fernando. Eu, sinceramente, eu estava esperando, naquela eleição, 5 mil ou 6 mil votos. E a gente teve 12 mil votos, 11.996, um comparecimento para uma eleição de chapa única muito grande, né? Então, e algo que, assim, dá credibilidade àquela chapa única. Eu não fui chapa única porque... não fui o presidente de uma chapa única porque não tinha adversários, mas sim porque acredito que a gente tenha se credenciado para isso. Porque quem faz política sabe, a fase anterior à eleição é mais difícil do que a eleição ainda, né? E você fazer uma composição para uma chapa única num lugar onde todo mundo é muito politizado, né? Os advogados são politizados, Pernambuco é muito politizado, né? Não é uma missão fácil. Mas conseguimos, a nossa gestão aí se desenvolveu. Obviamente, a gente teve que fazer algumas mudanças de rumo por conta da pandemia, né? A pandemia alterou aí a vida de todo mundo e não poderia ser diferente na OAB. Se a gente não alterasse, eu acho que teríamos sido insensíveis, porque a gente teve que fazer uma mudança de rota para se concentrar na sobrevivência do advogado. Quando veio a pandemia, de 2020, a gente mudou a rota, dizer, olha, aquilo que era prioridade absoluta vai ter que ser deixado um pouco de lado para que a gente possa cuidar da sobrevivência do advogado. Aí foram cestas básicas, aí foram... Distribuição de máscara, álcool em gel, auxílio assistencial. Né? Manter os fóruns abertos, isso. A reabertura dos fóruns, atendimento eletrônico, alvarás, né, que garantiu a sobrevivência de muitos advogados. Mudar a forma também de comunicação com os órgãos, né? Então, foi um grande desafio. E Pernambuco foi um dos poucos estados que, durante todo o período de pandemia, a advocacia foi considerada todo o tempo como atividade essencial. Todos os demais estados, pelo menos em algum intervalo, a advocacia ficou com a sua atuação um pouco restrita. Isso. E aqui em Pernambuco, graças à atuação da OAB, né, todo o tempo de pandemia, a advocacia foi atividade essencial. Porque é essencial, isso. Efetivamente. Você imagina uma situação durante o período áureo da ditadura, assim, áureo da pandemia, porque eu comparo muito o período da pandemia com a ditadura. Uhum. Num a gente tinha restrições no nosso exercício, no outro também. Então, na pandemia, a gente imagina uma pessoa com um problema de um internamento em UTI, um problema de um fornecimento de um remédio, etc., e o advogado precisava atuar para isso. Então, é uma atividade essencial que precisa ser garantida. E Pernambuco foi o único estado que resguardou, durante todo o período de pandemia, essa atividade. E esse capítulo, Bruno, da pandemia, eu gostaria de destacar, mas antes disso, falando sobre chapa única, só para concluir o raciocínio aqui, realmente, assim, chapa única é um grande desafio, né? E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que existe unanimidade, isso. Nem que exista uma perfeição. Claro. Né? Mas existe uma capacidade grande de aglutinação. Eu acho que a grande importância é você mostrar esse espírito de diálogo, né, democrático, né, e que a instituição, obviamente, é de todos. Né? Então, assim, aqui em Caruaru nós tivemos também a chapa única, nós tivemos 80% de aprovação, foi um recorde pela segunda vez seguida, a última anterior foi 70%, essa foi 80%, e há mais de 30 anos não tinha chapa única também em Caruaru. Então, assim, eu vejo que a advocacia ela também se sensibiliza, né, num momento de eleição, obviamente, e está ali justamente para aplaudir, aprovar quando a situação dá certa, mas também de reclamar, que é natural. E todos nós que fazemos parte da OAB, né, temos essa sensibilidade de ouvir o elogio e também ouvir a crítica. Claro. E para melhorar sempre a prestação de serviço
da OAB, né? E sobre a questão da pandemia, aqui eu faço um registro enquanto presidente à época, né, e agora, obviamente, também, mas tanto você, Bruno, mostrou uma capacidade de resolver um litígio, uma situação emocional bastante forte que todos nós estávamos vivendo, enfrentando ali. Nunca ninguém daquela geração passou por aquilo, né? Tínhamos a questão da gripe espanhola e etc., mas assim, nada comparado ao que nós estávamos naquele momento. E todos nós que estávamos em posição de liderança, de representação, de instituição, nós precisamos, de fato, assim, se reinventar. E aí eu agradeço a você, Bruno, e parabenizo por toda a sua condução, que foi fantástica, né? Sempre muito sereno, muito tranquilo, apesar de que todos nós, como nós estávamos falando antes, somos seres humanos, a gente sente aquele momento de tensão, mas em nenhum momento você deixou a peteca cair. Então, segurou, deu assistência aos presidentes de sub. Você, ao lado de sua equipe também, uma equipe fantástica, né? Fernando Ribeiro encabeçando a CAAP. Inclusive, eu digo um fato que me chamou muita atenção, que ele saiu de Recife até Petrolina no carro dele, Isso. parando nas subs e entregando álcool em gel, máscara, perguntando como nós estávamos. Então, isso é o que a gente precisa cada vez mais na nossa instituição, e é isso que nós temos na nossa instituição, que são pessoas sensíveis e vocacionadas a servir, né? Eu acho que, acima de tudo, todo mundo que faz parte da OAB tem que saber servir, né? Não tem aquela frase que diz que quem não nasce para servir não merece... Não serve para viver. Não serve para viver. Exato. Então, assim, é isso, Bruno. Agradeço muito todo o seu apoio e parabenizo também pelo grande trabalho que você fez à frente da OAB Pernambuco, não só durante a pandemia, mas durante o seu mandato. Obrigado, amigo. Obrigado. E realmente você falou muito bem, isso foi um trabalho de equipe. A gente só pode realmente fazer as coisas quando a gente tem pessoas ao nosso lado que são bem intencionadas, que estão verdadeiramente dedicadas. Eu tive muita sorte por conta disso. Tive pessoas do meu lado que estavam o tempo todo dando apoio, né? Você citou muito bem Fernando, nosso presidente, meu líder, que à época presidente da Caixa e que foi sempre um parceiro, um grande parceiro. Ingrid, minha vice-presidente, sempre ao meu lado, o que fosse necessário. Ivo, Fred Duarte, né? A gente tinha realmente um time, uma equipe que trabalhava muito bem, que trabalhava tudo junto. Ana Luísa Mouzinho, que era secretária-geral, Mário Guimarães, que ocupou durante o tempo a ESA, depois Isabela Lessa, todos os presidentes subseccionais. E a pandemia, meio que, Fernando, eu acho até curioso. A gente olha para ela, às vezes, hoje está parecendo que a gente viveu um filme, né? Um filme de terror, mas parece que foi um filme. E o que era mais angustiante, eu digo para você, era... porque quando você tem um problema, eu tenho também, eu sou assim, nisso a gente se parece, eu quero resolver problema. Vamos resolver. E geralmente é o seguinte, o problema está ali, eu ando até o problema para resolver. O problema foi feito para ser resolvido. Para ser resolvido. Você não vai ficar criando o problema lá, deixando ele crescer. Está o problema lá, vou resolver. E se o problema está na outra sala, eu vou para outra sala para resolver o problema. Não vou ficar me escondendo nessa sala. E a pandemia meio que restringia a gente com relação a isso, porque às vezes o problema estava lá e a gente não podia ir lá para resolver o problema. Mesmo assim eu ia, tanto que eu peguei Covid 2 vezes por conta disso, porque eu ia atrás do problema. E teve um fato que me sensibilizou muito, Fernando, e eu vou contar, não é proselitismo, nada, mas porque foi recente e me relembrou esse momento da pandemia, que, como eu disse para você, parece que foi um filme e a gente meio que apaga da memória as coisas que acontecem. Um colega nosso advogado estava vindo de Aracaju para cá para fazer um transplante durante o período de pandemia. O presidente da OAB de lá de Sergipe ligou para mim, à época presidente da OAB, daqui de Pernambuco, e disse, olha, está indo um colega nosso, advogado, para ir fazer um transplante, situação bem delicada, e está com problema, porque eu era no Hospital Oswaldo Cruz, lá no Recife, estava com problema por conta da pandemia, e ele não está podendo levar acompanhante, nada, se você pudesse pedir para alguém dar uma atenção para ele, eu disse, não, tá bom. Eu ouvi, mas eu, à época, morava perto do Hospital Oswaldo Cruz. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou lá. Aí fui lá para recepcionar o colega. E até fiquei do lado de fora, falei com a diretora do hospital, fiquei do lado de fora para não entrar por conta do questão do Covid. Recepcionei ele, conversei um pouquinho com ele, bati um papo, fiz ele rir um pouco, um momento de tensão, né? E ele foi para cirurgia. Depois, o presidente da OAB de Sergipe me comunicou que ele faleceu depois dessa cirurgia. E recentemente eu tive na conferência estadual da OAB de Sergipe. De Sergipe. Agora, tem um mês, mais ou menos, menos de um mês, eu acho.
E quando eu estava entrando na conferência, uma menina, assim, menina porque eu estou ficando velho, né? Mas é uma advogada, uma jovem advogada, disse, o senhor é doutor Bruno? Eu disse, sou. Aí ela, eu queria falar com o senhor, 10 minutinhos. Eu disse, claro. Apresentou o Sergipe lá, Daniel, disse, não, está com pressa porque é hora da... Eu disse, não, Daniel, mas fala aqui rapidinho. Aí ela disse, olha, eu queria só lhe agradecer. Não sei se o senhor lembra, mas em 2020, um advogado daqui foi fazer um transplante em Recife. E o senhor foi visitar ele e tal, falou com ele, conversou. E eu sou filha dele. E ele ligou para a gente todo orgulhoso, porque o presidente da OAB de Pernambuco foi conversar com ele, bateu papo com ele. E, não sei se o senhor sabe, ele faleceu. E o senhor deu a última alegria que ele teve na vida dele, porque ele ficou super orgulhoso daquela conversa, daquela recepção Então que ele teve. Ele ainda se recuperou da cirurgia? Não, ele telefonou. Por telefone ele falou com a família, aí contou, e etc. não conseguiu... E não se recuperou. Fernando, isso vale pelo mandato inteiro. E eu não me lembrava, inclusive, disso mais. Eu não me lembrava de que isso tinha acontecido. Mas um fato como a gente ter feito um bem a alguém, isso vale vale pela dor de cabeça que a gente tem todos os dias, vale pelos aborrecimentos, vale pelas injustiças que a gente sofre diariamente. Né? Um fato desse já pagou tudo, já valeu por tudo isso daí. E é muito bom, Bruno, você compartilhar isso, porque as pessoas passam a entender, né? Então, qual é a nossa função e como é o perfil de cada um. Né? Aquilo que eu falei sobre a questão de servir. Não precisa a gente dizer que a gente gosta de servir, porque é notório pelas nossas atitudes. E tem situações como essa que acontecem que você nem imagina o quanto foi significativo. Mas quando as pessoas lhe encontram em um local e agradecem por uma boa ação, um bom gesto, né, uma situação que você fez, veja, você poderia ter ido direto para a palestra por conta do horário, mas você parou e recebeu uma notícia dessa, mais um pedido de gratidão da filha, né, que isso impacta demais. Chorou ela, chorou eu, chorou o presidente da OAB de Sergipe também, emocionado com a situação. Então, assim, cuidar de pessoas, ser líder de uma instituição, né, muito mais do que assinar ofício ou representar nos eventos institucionais, mas é justamente ter essa sensibilidade, essa perspicácia de cuidar das pessoas e ter essa sensibilidade de como é que é a realidade do advogado de Recife, de Caruaru, de Altinho, de Bonito, de Salgueiro, de Petrolina, né? Ir na casa deles, conversar, entender o que é que está acontecendo no fórum, né? No ambiente de trabalho. Cada um aqui de nós temos uma especialidade, então um vai mais no fórum da Justiça Federal, o outro vai na estadual, o outro é consultor, então não vai no fórum, mas dá pareceres, e a gente precisa alinhar todos esses interesses e ter a sensibilidade de se colocar no local, né? E aqui também agradeço, eu estou vendo várias pessoas participando aqui, mandando mensagem, Stanley, Lúcia, Nemésio, Ranieri, Deise, né? Diana Câmara também. Abraço para todos aí. O Hugo, presidente da OAB de Camaragibe, né, que foi criada recentemente, Alain, então assim, de Serra Talhada, uma turma muito boa aqui. E, mais uma vez, agradeço, você falou de equipe, a toda a nossa equipe aqui da OAB Caruaru, que durante a pandemia, né, Lúcia, Ranieri, Deise, meu Deus, Isabela Herrero, que fez um grande trabalho como presidente da Comissão de Agilização Processual, né? Então, nós tivemos um time, os presidentes de comissão, conselho, então foi um momento de todo mundo se unir, né, em prol da advocacia e da sociedade e da justiça. Como você bem falou, a advocacia é essencial para a administração da justiça e a gente precisa levar a ferro e fogo como direito fundamental. Né? Perfeito. Isso aí realmente é importantíssimo, é fundamental e o Caruaru aqui foi o tempo todo exemplo. E você falou aí muito bem, Fernando, sobre a questão de liderança, e eu tenho uma concepção em mente sobre liderança. Ou você lidera pelo amor, ou você lidera pelo temor. Eu fiz uma opção de liderar pelo amor. Isso. Eu fiz porque você não pode dizer que uma pessoa, sei lá, que é muito temido, né, ele não lidera. Ele lidera, sim. As pessoas têm receio, têm medo, respeitam por conta disso. Mas eu preferi liderar pelo amor. Eu acho pela capacidade de fazer o bem. E a gente vê na história da humanidade, né, desde a época que mundo é mundo,
diversos tipos de líderes. Isso. E, geralmente, ou você vai pelo lado do diálogo, que é esse que a gente é filiado a esse time, Isso. do diálogo, do respeito, da empatia, né, do cuidado, do zelo, ou então o lado do temor, não é, que a gente já viu em vários períodos da ditadura, por exemplo, e até do Império Romano, Exato. que era a ferro e fogo. Né? Exatamente, que aí é o liderar pelo temor, pela capacidade de mal que você pode fazer às pessoas. E eu acho que o poder não vale nada e, assim, na OAB a gente tem uma parcela mínima de poder, uma parcela mínima, mas tem um poder. E se a gente não usa essa parcela mínima que a gente tem de poder para fazer o bem, a gente não está fazendo nada. Então a gente tem que realmente procurar, se a gente está lá para tentar satisfazer algum interesse pessoal, se está lá para tentar se destacar na advocacia, minha vida na advocacia não mudou absolutamente nada. Isso. Antes e depois de ser presidente da OAB. Eu continuo hoje advogando do mesmo jeito que eu advogava antes, até mais, provavelmente, fazendo prazo todo dia, atendendo o cliente todo dia, a mesma coisa, não muda Bruno, nada. E outra coisa, quando você está durante a gestão, né, então o seu tempo ele é muito dedicado à instituição. Então, muitas vezes, se você não tiver cuidado, prejudica também, né, a parcela do seu lado profissional. Então, por isso que as pessoas que querem, que estão nos assistindo, e eu tenho interesse em um dia ser diretor, ser conselheiro, ser presidente da OAB Caruaru, da OAB Pernambuco, do Conselho Federal, ótimo, a gente precisa cada vez mais de novas pessoas, novas lideranças, né, que entrem para fazer diferente. Mas para isso tem um longo caminho a ser seguido. E o primeiro regra, na minha visão, é justamente o seguinte: faça de coração e vá para servir. Esse é o principal ponto, porque não é fácil servir. Né? Eu faço a comparação que quando eu recebi aquelas 2 medalhas aqui que você veio, inclusive, e fiquei muito lisonjeado, Bruno, com seu discurso, suas palavras, que foi a José Rodrigues de Jesus e a 18 de maio, as mais altas honrarias aqui da nossa cidade. E aí eu disse que todos nós temos um propósito. Eu enxergo assim, a vida, todos nós temos um propósito. Cabe a gente reconhecer para que nós viemos nesse mundo. Então, quando você identifica seu propósito, então, meu caminho já está andado. Mas não acho que porque você identificou seu propósito que as coisas vão ser fáceis. Ao contrário, vão ser ainda mais difíceis. Só que aí você vai ter uma força interior muito maior para resistir a todas as situações que acontecem. Quanto mais alto é o cargo, mais responsabilidade tem, mais dificuldades também vão ter. E a gente precisa ter pessoas boas, bem intencionadas ao nosso lado e o apoio, obviamente, da família, porque não é fácil aturar uma luta dessa, né, sozinho. Tem que combinar pelo menos 2 coisas, Fernando. O primeiro com a família e o segundo com o escritório. Se você não faz isso, realmente você vai ter problemas adiante. Então, você tem que fazer esses 2 acordos antes. Você falou sobre essa dedicação enquanto você é presidente, aí eu conto uma historinha. Quando o Fernando ganhou a eleição, aí eu cheguei, Nando, como é que você está pensando aí no conciliar escritório com a presidência, né? Ele, rapaz, eu vou fazer o seguinte, de manhã eu vou para o escritório, de tarde eu vou para a OAB, fico de noite para os eventos e tal, mas de manhã eu vou para o escritório. Eu só fiz rir. Eu dei uma risadazinha, disse, tá bom, daqui a um ano a gente conversa. Aí quando chegou no final do ano, eu disse, Nando, como é que tá isso? Ele disse, rapaz, eu comecei indo todo dia do escritório, depois diminui para 3, 2, tem semana que eu não vou no escritório, não sei o quê. É isso aí. A realidade é essa, você termina, o senso de responsabilidade lhe obriga a que você tenha a dedicação de tempo necessária para exercer a função. E isso termina acontecendo com todo mundo. Quem acredita, como eu disse, quem for entrar em OAB, nesse voluntariado, para buscar algum tipo de recompensa imediata, você está indo pelo caminho errado. Qual é a recompensa que vem? Você melhorando a advocacia, melhora para você também, que é advogado, obviamente. E, por outro lado, o que é que eu mais ganhei na OAB durante esses quase 15 anos? Principal, amigo. Realmente eu fiz amigos que eu certamente eu não teria se eu não tivesse feito política de ordem. Pessoas que eu não teria sequer conhecido. Porque a gente termina vivendo numa bolha, né, Fernando? A gente termina vivendo dentro de bolhas. E a OAB, pelo menos, não furou a minha bolha, mas permitiu, pelo menos, ampliar a minha bolha, eu diria. Eu fui em todos os municípios pernambucanos. O único município que eu não fui foi Solidão, que ainda pretendo ir, aqui no Pajeú. Pretendo ir para fechar os 186. Isso. E todos os demais eu fui. E conheço advogado de
todos os espaços de Pernambuco, nem se fala, mas do país todo, graças à OAB. Então, sou muito grato à OAB por isso, porque ela me proporcionou grandes amizades e amigos de verdade, não são aqueles... Porque a gente classifica amigo, colega e conhecido. Né? Mas eu tenho amigo mesmo da OAB. E outra coisa também que termina trazendo para a gente, a OAB me tornou e me torna uma pessoa melhor, porque eu me torno uma pessoa menos preconceituosa. A OAB, tirando a gente da bolha, ela torna a gente menos preconceituosa, torna a gente uma pessoa mais paciente, para saber ouvir, entender as pessoas. E como, né, Fernando? Isso. E como? Ela torna a gente uma pessoa mais paciente. Então, a OAB me torna uma pessoa melhor. Eu sou muito grato à OAB, esse ciclo que eu estou passando, que já está no final do ciclo, mas que eu sou muito grato ao que eu aprendi, graças à OAB, e o que ela me fez de uma pessoa melhor. E os amigos que eu fiz. É isso que eu ganhei. E transforma a vida de pessoas. Com certeza. Então, assim, é muito gostoso quando você chega em um local. Aqui tem um costume, desde quando eu entrei como vice-presidente, isso em 2016, de visitar o local de prova. Então, eu acompanho o momento que o estudante está ali fazendo a prova, depois quando ele vai até a OAB, no juramento, depois pegar a carteira da OAB, e aí, depois de algum tempo, você de repente está ali no fórum e a pessoa, doutor Fernando, olha, eu lembro do dia que aquilo que você falou para mim no dia do exame de ordem, então isso fica. Né? A maior remuneração é essa, é de você plantar o bem, transformar a vida das pessoas e dizer, a minha parte eu fiz, estou com a consciência tranquila, que tudo que eu poderia fazer e que estava ao nosso alcance, e muitas vezes até fora do nosso alcance, a gente ainda tenta, vai lá para tentar conseguir. E aqui eu já faço um gancho, Bruno, sobre a questão da sede da OAB, que foi um grande sonho nosso, né? Um sonho da advocacia, né? Da OAB Caruaru, de toda a região aqui, né? E hoje é uma sede considerada a mais moderna do Norte-Nordeste. Felipe Santa Cruz esteve aqui na inauguração, várias autoridades, né? Foi um momento sublime. Nós temos um equipamento aí extremamente importante para a advocacia, não só de Caruaru, mas de todo o estado, porque a advocacia ela é volante. Então, o advogado que é de Recife, ele milita aqui, o advogado de Petrolina também, advogado de outros estados estão aqui, e agora tem uma sede com toda a estrutura para que eles possam peticionar, conversar com o seu cliente, marcar uma reunião. E se não fosse Bruno Batista, Fernando Ribeiro, Felipe Santa Cruz, Felipe Sarmento, né? Então nós tivemos uma grande equipe aí. Fernando Júnior, principalmente, era o maestro da equipe. Eu era o cobrador. Se não fossem vocês, Bruno, eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram, porque isso vai ficar para a eternidade. Né? Então, assim, essa sede ainda vai suportar décadas e décadas, né? É bem localizada no polo jurídico, né? E foi uma sede construída a várias mãos. Né? Tudo tem o seu momento. Né? Várias pessoas, obviamente, tinham interesse de construir. Quem é que não quer construir uma sede, né, para dar o melhor para a sua classe? Mas eu digo sempre, tem uma diferença entre o querer e o fazer. Né? E, graças a Deus, Deus nos abençoou com esse momento. Numa pandemia, né, nós conseguimos levantar um prédio de 430 metros quadrados de área construída em 7 meses. 7 meses. Eu lembro que eu chegava às 6h30 da manhã, 7 horas na obra, saber o que é que estavam fazendo, qual era o cronograma do dia. Quando dava 4h30, que terminava 5 horas o expediente lá da obra, eu aparecia. E mandava uma foto para a gente. Mandava uma foto para vocês, tirava foto, inclusive até a arquiteta Marabuco, que foi a responsável, ela disse, Fernando, você sabe mais do projeto do que eu, porque o projeto não tinha nada ainda, quer dizer, não tinha nem a divisão. Eu dizia, aqui é auditório, aqui é a sala de reunião, aqui etc. Mas, Bruno, gratidão por tudo que você fez para a OAB Caruaru. Que é isso, amigo. Tenho que, na verdade, parabenizar você e a Advocacia de Caruaru, que mereciam realmente uma sede à altura. Né? A gente tinha uma sede muito acanhada por tamanho da subseccional e realmente precisava. E eu acho que foi feita uma sede que é sensacional, mas é compatível com o tamanho da advocacia caruaruense e de toda a região, né, que usufrui desse equipamento tão importante. E eu tenho muito orgulho realmente de ter dado uma pequena contribuição para que ela fosse feita. Já passei com meus filhos aqui, mostrei, né, para ver. Foi a grande obra de Perical da gestão. A gente fez outras sedes, Garanhuns a gente fez, Vitória a gente concluiu, Goiânia a gente reformou, teve umas 6 ou 7 sedes que a gente fez na gestão, mas Caruaru foi a maior. Né? Então, tenho muito orgulho a gente ter feito, e principalmente nessas condições que você disse. Em plena pandemia, 7 meses, uma dificuldade financeira
terrível, né? Porque em plena pandemia, obviamente, a inadimplência aumenta, a gente tem que fazer e as despesas não diminuem, e a gente tem que fazer o milagre acontecer. Mas aí, e eu quero destacar aí o seu trabalho, principalmente, à frente aí, você falou aí brincando que você foi o cobrador, foi sua primeira função. Todo evento que tinha, que a gente se encontrava, Fernando dizia, mas eu queria, aí, ou cochichava no meu ouvido, dizia, olha, não esqueça de sair de Caruaru, não esqueça de sair de Caruaru. Na posse ele já falou no meu ouvido, não esqueça de sair de Caruaru. Ou então, quando era algum evento público, a gente teve alguns eventos aqui, inclusive, aí Fernando dizia, a sede de Caruaru, no microfone, né? E aí eu dizia, não, vou prometer aqui, pela 56ª vez, a sede de Caruaru vai ser erguida na gestão. Mas você teve também um papel muito, muito importante depois, acompanhando a obra, participando de cada etapa dela, diretamente envolvendo pessoalmente, porque se não fosse esse envolvimento pessoal, a sede poderia sair? Poderia, mas não sairia em 7 meses, não sairia dessa forma que saiu, que é uma forma realmente que ficou muito boa, muito bem localizada, muito... E para mim, que eu tive uma participação até anterior, o terreno, a época que ia ser a sede anterior, né, que terminou não sendo, eu já tinha, como tesoureiro, assinado o cheque para que fosse adquirido. Então, é um sonho que eu já participava desde antes, e que ver aquilo concretizado, realmente, para mim, foi uma satisfação muito grande, e ter sido na nossa gestão, eu acho que foi ainda mais, sabe? Então, quero parabenizar você pela sua iniciativa, pela sua ação, pela sua maneira de conduzir as coisas, que graças a esse seu perfil proativo, é que a sede terminou saindo em 7 meses, num período tão difícil da nossa história. Obrigado, Bruno. Eu tenho gratidão a todos vocês, e é algo que me acompanha, esse reconhecimento a todos aqueles que me ajudaram, que nos ajudaram, que ajudaram a nossa instituição. Eu lembro que teve uma vez que eu fui a Brasília, logo depois, acho que uns 1 ano e pouco, depois da inauguração da sede, os 6 meses, não lembro agora não. Quem era quem era o tesoureiro era Noronha. Noronha foi tesoureiro da gestão de Felipe Santa Cruz. Pronto, de Felipe Santa Cruz. E aí, coincidente, eu estava lá em Brasília, ele estava lá no gabinete, aí eu fui justamente agradecer. Ele disse, não, Fernando, mas agradecer pelo quê? Eu cheguei e disse, olha, independente, você é o tesoureiro, então se vê o dinheiro do Conselho Federal, entendeu? Então você tem uma participação, né? E fiz questão de fazer uma homenagem com a plaquinha a todos aqueles que contribuíram, né, de uma forma direta ou indireta para uma obra como essa, que não é um trabalho de uma pessoa só. Obviamente tem aqueles personagens que precisam puxar, né? Então a gente vai atrás, puxa e etc. Mas sem esse apoio fica inviável, né, uma construção dessa. Eu acho que dá para fazer um podcast, Bruno, só para falar sobre a sede da OAB Caruaru. É verdade. Eu disse que um dia eu vou lançar um livro sobre a história, minha história como presidente da OAB Caruaru, todos os desafios que eu passei, passo e ainda vou passar, então por isso que eu não vou lançar esse livro agora. Ainda é cedo, entendeu? Até porque é interessante que você tem 70 anos, aí você pode falar mais coisas. Exato. Né, Bruno? 80 anos, aí você pode tirar os alongar filtros, um pouco mais, tirar os filtros. Mas assim, é um desafio porque a gente sabe, como tudo na vida, tem as pessoas que vão para ajudar, tem as pessoas também que não estão para ajudar, mas o importante é que no final das contas eu digo sempre que o bem sempre vence o mal. Então Deus sabe o que cada um tem no coração, e o nosso intuito é justamente construir novos aparelhos, novas conquistas para a advocacia. Produção, quanto tempo nós temos? Ótimo, ainda tem um tempinho aí para a gente conversar mais, Bruno. Bruno, outro ponto também sobre a questão do Conselho Federal, né? Hoje você já foi, como você bem falou aí, conselheiro, diretor, presidente da OAB, presidente da CAAP, e agora está no Conselho Federal, né, desde o início dessa gestão que tão bem conduzida pelo nosso presidente Fernando Ribeiro. Então, qual é o grande desafio no Conselho Federal? A gente está vendo um momento, Fernando, pegou o início principalmente de um país muito dividido. E o Conselho um pouco que reflete isso, né? A gente tem concepções diferentes, políticas, ideológicas, mas o que a gente vê é que na hora em que a advocacia está em jogo, aí os interesses eles convergem. E a gente tem uma experiência, eu acho que é uma experiência muito, muito interessante, muito salutar, a gente conviver com a realidade da advocacia de todos os cantos do país. E o presidente Beto Simonetti me confiou uma missão de presidir a Comissão Nacional de Direito Previdenciário.
que é uma comissão muito importante, né, porque hoje aproximadamente 15 a 20% dos advogados brasileiros atuam na área de direito previdenciário. Você está falando aí, né, de um contingente de 300 mil advogados, né, atuando em direito previdenciário e que precisam realmente dessa atuação da OAB. Eu diria, inclusive, que a comissão hoje me toma mais o tempo do que o próprio Conselho Federal. O Conselho Federal é uma reunião mensal, são os processos que a gente tem para relatar, né, que a gente consegue compatibilizar muito bem, mas as demandas da comissão são diárias. Todos os dias a gente tem demandas da comissão que exigem da gente essa participação mais presente. Mas a gente conhecer os advogados de todos os recantos do país, de pessoas com pensamentos diferentes, isso tem sido a grande experiência para mim no Conselho Federal. E ver que quando realmente o interesse da advocacia está envolvido, aí há uma unidade em torno daqueles ideais, unidade em torno dos valores que nos movem. Perfeito, Bruno. E assim, por fim, obviamente, a gente não podia deixar de falar, né, dessa sua mais nova vocação. Não é mais nova, porque quem lhe conhece sabe que você sempre foi um estudioso da oratória, mas esse novo projeto que você startou, que é um curso de oratória com Odilon Wagner, né? Todos que acompanham a Rede Globo, as novelas, sabem que é um grande ator, né? Uma pessoa também que tem um conhecimento muito grande sobre oratória. Então, esse projeto, Bruno, nasceu como e a importância da oratória para qualquer profissional, não é só para advogado, mas para todas as pessoas, inclusive aquelas que não lidam diretamente com o público, mas todo mundo é um comunicador, né? Precisa saber falar. Sem dúvida, o tempo todo a gente usa esse dom da gente, né? Esse que a gente pode desenvolver. Mas é algo que há muito tempo eu venho gestando isso. Na época da presidência do OAB eu achei que não era compatível, digamos assim, lançar um projeto como esse, mas porque eu acho que conhecimento bom é o conhecimento que a gente compartilha com as pessoas. E assim, no decorrer do tempo, por eu ser muito tímido, como eu já disse aqui, eu vim estudando isso, estudando maneiras de superar a timidez, falar melhor, né? A melhor consultoria que eu fiz, o melhor curso que eu fiz vários, mais de 10 cursos, mas o melhor foi com o próprio Odilon. O Odilon é consultor de comunicação de vários políticos, de várias pessoas, empresários, advogados, vários contratam o Odilon para essa consultoria de comunicação. E eu fiz com ele, quando fui candidato a presidente da OAB, e terminou virando uma amizade, viramos amigos. E ele, quando vem para cá, a gente sempre se encontra, quando eu vou para São Paulo, a gente sempre se encontra. Quem não o reconhece pelo nome, eu digo, procure no Google, que você vai achar. Sim, Bota Odilon Wagner no Google, você vai reconhecer na hora, porque sempre faz papel de vilão rico. É o perfil dele, né? Assim, né? A cara dele, ele diz, o meu sonho era fazer o papel um dia de uma pessoa pobre, mas nunca me dão um papel de pessoa pobre, não sei porquê. Mas ele é consultor de comunicação, Fernando, e muito bom. Então, a gente uniu esforços para poder fazer um curso completo, né? Onde a gente trata principalmente, e aí, porque a minha ideia era atingir os advogados e impactar diretamente os jovens advogados na sustentação oral. Então a gente fez uma preparação completa, são 8 episódios, gravado assim com um ambiente externo, teatro, a gente gravou no Teatro do Parque, no Tribunal de Justiça, gravou em estúdio, gravou em vários lugares. Ficou um estilo Netflix, um negócio bem dinâmico mesmo, não é uma aula, o quadro falando assim, não. É realmente um negócio bem dinâmico, que você nem percebe o tempo passar, para que os jovens principalmente tenham interesse e possam ver a importância de falar bem em público, a importância de se comunicar, de passar bem a informação, de convencer os julgadores. Então, o Odilon trouxe a experiência dele de 50 anos de teatro, televisão, dessas consultorias de comunicação que ele dá, com a minha experiência de 23 anos de advocacia, de ter passado por funções onde sou obrigado a falar em público, né, o tempo todo, e também por ser um tímido, para mostrar que mesmo aqueles que são tímidos, mesmo aqueles que são mais reservados, como eu, podem falar em público, podem fazer uma boa sustentação oral. Então essa foi a ideia, e a ideia foi fazer também algo que pudesse ser online, né? Algo que pudesse ser uma aula virtual, digital, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Eu venho fazendo algumas palestras, alguns cursos, hoje mesmo estivemos aqui juntos em Caruaru, sim, mas isso atinge um número mais restrito de pessoas. E um curso online
pode aí atingir pessoas no país todo, especialmente os jovens advogados. Então, a ideia da gente é democratizar o conhecimento, poder ter acesso a essa informação. Então, a gente está com esse projeto novo aí, Guia Vox, o nome. Quem tem interesse, Bruno, está assistindo, eu quero fazer a inscrição. Eu sei que tem um desconto de 50%, né? Está com desconto de 50%, inclusive aproveita o desconto. Tem o site, o www.guiavox.com.br, Vox com X no final, ou então acessa meu Instagram, Bruno Baptista PE, vê lá, tem um linkzinho, acessa, porque quem quiser aproveita esse desconto e pode fazer essa formação, que é uma formação completa, como eu falei, são 8 episódios, que eu acho que aí vocês vão gostar. Espero que vocês gostem, na verdade. Com certeza, Bruno, com certeza não tem como não gostar, porque tudo que você faz é com muita dedicação, com coração, aí não tem como dar errado. E aí a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo o link para que as pessoas possam entrar e aí automaticamente já se inscreverem. Bruno, teve um ponto também que eu gostaria de registrar, dessa questão, toda vez que você vinha para cá, eu ficava cobrando, e tinha momentos que você dizia, Fernando, não se preocupe não, a gente vai construir antes de eu falar. Então você antecipava. Antecipava. Não se preocupe não e tal. E outro ponto também que, assim, Bruno tem um quê sensitivo, que eu lembro que você fez umas previsões para o meu futuro. Foi. Que até agora deu tudo certo. Tudo certo até agora, né, Fernando? Graças a Deus. Eu disse que eu ia casar, que ia ter filho, entendeu? E assim, naquele mandato. Então, quando terminou meu mandato, foi justamente isso. Então, fico muito, muito feliz, Bruno, com nossa amizade, com o carinho que você tem por mim. Tem outras previsões também que não é o momento agora, deixa o futuro dizer, mas são coisas boas. E eu tenho certeza que eu tenho um amigo do meu lado sempre para me aconselhar, para orientar, que ninguém cresce sozinho e é importante a gente valorizar aquelas pessoas que querem seu bem. É tão difícil a gente encontrar com pessoas que torcem. Eu digo sempre, né? Quer conhecer um amigo? Então diga uma coisa boa. Né? Não é para desgraça, não diga não, porque todo mundo vai ser sensível. Mas diga uma coisa boa. Né? Qualquer coisa, ou você comprou um carro novo, mudou de casa, foi para um escritório novo, ganhou uma causa, aí você vai ver a reação dele. Se ele ficar feliz, aí é seu amigo mesmo. Se ele olhar de lado ou mudar de assunto, aí você fica com o pé atrás, porque não diga de novo as coisas boas a ele não, que pode dar azar. Não, é verdade. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade, Fernando. Lhe acompanhar, você, obviamente, mais jovem que eu, tá claro isso, né? Que é mais jovem do que eu. Não tanto, mas é mais jovem. E lhe acompanhar, assim, essa sua evolução no sistema OAB, sua evolução como ser humano também, né? Como um homem, né? Você passou de um homem solteiro para um homem casado, um homem sério, casado, pai. E Fernando é uma satisfação muito grande para mim. Se a turma brinca e diz que é Fernando e Fernando Júnior, que é pai e filho, eu pelo menos me sinto um tio querido. Pelo menos um tio querido, eu me sinto nessa relação daí, porque realmente tem um carinho especial por você, pela pessoa boa que você é, uma pessoa boa de essência, que isso eu procuro identificar nas pessoas. Tem aquelas pessoas que eu convivo, assim, sabendo que não é boa de essência, mas eu mantenho uma distância regulamentar. Mas pessoas que são boas de essência como você, eu faço questão de ter muito perto de mim. E aí eu vou contar também uma historinha, Fernando, que eu não sei se eu lhe contei já, mas no início do meu mandato, eu fiz uma cirurgia de hérnia, uma hérnia de umbigo. E isso mostra o perfil de Fernando, viu? Proativo. E eu tinha saído do hospital na véspera, num dia assim, eu fui na época do carnaval. Aí Fernando disse, eu preciso conversar com você, Bruno, preciso conversar com você, tem uma coisa importante aqui da OAB, queria conversar contigo. Aí eu disse, Fernando, eu fiz uma cirurgia, tive alta ontem. Estou em casa aqui, mas estou me recuperando, estou com um drenozinho, mas estou bem, estou me recuperando. Ele, posso ir para aí? Eu disse, pode, venha. Aí quando o Fernando chegou, começamos a conversar, né? Aí daqui a pouco chega a Renata, minha esposa, né? Aí disse, você tem que caminhar. Aí Fernando disse, eu caminho com ele. Aí era segurando meu dreno. O dreno e a gente conversando. A gente andando, conversando no dreno. E passamos aí a tarde, foi uma tarde muito boa, distraída. E foi até bom para mim, porque eu estava isolado. E receber você foi muito bom, mas mostra a sua preocupação com a instituição, com tudo isso que é necessário a gente ter, essa responsabilidade que nos é colocada nas mãos quando a gente está exercendo alguma função, alguma missão, qualquer que seja essa missão, qualquer que seja essa função, você sempre foi uma pessoa que se mostrou à altura dessa responsabilidade. Então, é muito bom poder acompanhar esse progresso e a gente passa na OAB por isso, para que venha, eu sempre digo isso para Fernando, vem acontecendo isso.
a gente sempre torce para que quem venha depois da gente seja ainda melhor. Perfeito. E Fernando está sendo melhor, ainda bem, porque o que eu torci, o que eu fiz foi para isso, foi para que a gestão de Fernando fosse ainda melhor do que a minha e que a que venha a próxima seja melhor ainda. É para isso que a gente trabalha, a gente vai deixando os espaços para que os outros venham, ocupem e façam melhor ainda do que a gente fez. E só quem ganha é a classe e a advocacia. E, Bruno, eu sempre digo assim, tem dois perfis. Tem aquela pessoa que quer crescer na vida construindo, né, aglutinando. E tem aquelas pessoas que vêm na vida que quer crescer destruindo, causando intriga, né, conflitos. Então, cabe a gente identificar. Ainda bem que tanto eu quanto você, a gente tem esse perfil de somar, de aglutinar, de fazer o bem, de construir. Né? Dá mais trabalho? Óbvio que dá. Demora mais, muito mais, mas o nosso caminho é sólido, feito rocha, e não tem quem apague, né, todas as boas ações que nós fizemos ao longo da vida. Exatamente. Bom, Bruno, muito obrigado, mais uma vez, gratidão. Agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo, né, que acompanham o nosso podcast, que torcem para que a gente sempre consiga trazer cada vez mais ações favoráveis para a advocacia, para a sociedade, independentemente do cargo que a gente ocupe, a gente está aqui para contribuir sempre. Eu tenho certeza, tanto eu quanto você, a gente sempre está aqui, independente de cargo, para servir a advocacia, e a advocacia pode contar sempre conosco para tudo que precisar. E agradeço a minha diretoria. Hoje foi um podcast que pela primeira vez a gente fez um podcast só com 2 pessoas, comigo e o convidado, mas é muito assunto de fato e se a gente fizer um próximo, Bruno, ainda tem mais assunto aí que ficou, viu, para a gente conversar. Mas agora suas palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast. Amigo, quero agradecer pelo convite. Realmente 1 hora passou rapidinho, não deu nem para sentir assim, passar essa 1 hora, porque são muitos assuntos para a gente conversar, muita coisa boa, muito bate-papo informal, como a gente disse no começo que ia ser, né? Uma conversa entre amigos, como terminou sendo. E acho que somos, eu, você, aqueles que estão nos acompanhando também. Espero que tenham gostado e acompanhe aí o podcast da OAB Caruaru, que é sucesso, né? Que como tudo que Fernando faz, ele coloca a alma. Ele colocou a alma dele nisso aqui também, então o podcast é realmente verdadeiramente um sucesso. Eu fiquei muito lisonjeado, muito honrado poder estar aqui hoje conversando com você, conversando com a advocacia de Caruaru, conversando com a advocacia do país, na verdade, acessível aí pelo YouTube para todo mundo. Então, para mim foi uma honra, um orgulho muito, muito grande. Obrigado, Fernando, obrigado a toda a equipe técnica aqui que nos assistiu nesse podcast e principalmente a todos aqueles que nos escutam, nos assistem, porque, como você falou no início, esse é o nosso grande propósito, é poder chegar até essas pessoas. Uma grande honra, sempre que você me convocar, presidente, estarei onde você determinar. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Mais uma vez, Bruno, gratidão, parabéns por tudo. Tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui no nosso podcast. A gente faz um especial, você, Fernando Ribeiro, né? Chama Pedro Henrique, chama os ex-presidentes também, para a gente conversar, que é importante, todo mundo tem suas histórias para contar. Né? E agradecer a você que está nos assistindo, né? A toda a advocacia, toda a sociedade. Se inscrevam em nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem esse vídeo, é importante, quanto mais pessoas assistirem, isso mostra que é um projeto exitoso. É muito esforço, toda a nossa equipe aqui reunida para que a gente prepare esse material com muito carinho, com muito cuidado para vocês. E tenho certeza que o curso de oratória de Bruno vocês vão fazer, será um sucesso, já é na verdade, mas será ainda mais. E gratidão a todos da nossa gestão, diretoria, conselho, as comissões temáticas da OAB, ao nosso presidente Fernando Ribeiro, um grande parceiro, um grande aliado, uma pessoa sensível à advocacia da capital ao interior, ao sertão. E gratidão a todo o sistema OAB por tudo que vem fazendo ao longo desses anos em prol da advocacia e da sociedade.